com informação importante. Flamengo de olho no atacante Antony do Manchester United. O Flamengo analisa uma proposta de empréstimo por um ano ao Manchester United pelo atacante Antony. Então fala galera, vamos aqui para mais um vídeo. E vamos galera, porque tem muita coisa top aqui pra gente ver, informações sobre o Flamengo. E essa bomba aí de última hora, né, que o Vene trouxe, de que o Flamengo está pensando aí em contratar o Antony. O Antony pode ser o novo reforço do Flamengo já no meio do ano, hein? Contratação aí de peso que seria para o Flamengo e que ninguém esperava, né? Que é um jogador de classe mundial, né? O Antony esteve inclusive na Copa do Mundo de 2022. Vamos ver também aqui, galera, outras informações como a questão do Wesley, né, que se envolveu em uma polêmica. Tem também a volta do Gabigol, preparação do Flamengo para enfrentar o Fluminense e muito mais. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades. E vamos agora acompanhar aí as informações do Flamengo. Bola! Para o Vene Casagrande, para esse Fla-Flu aí, o Flamengo está se preparando para o jogo de volta da Semi, né? Contra o Fluminense, bateu novos recordes defensivos com o Tite. Cadê? O Flamengo finalmente parece ter encontrado o equilíbrio que precisava. A era Tite tem sido melhor do que os rubro-negros esperavam e a atuação do time tem cada dia mais sido ofensiva. No Fla-Flu, a equipe quase não deu espaço para o tricolor em campo. A questão é o time que se defende, a forma que se defende e essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então, por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante. Com 24 jogos no comando do Flamengo, contando o ano passado e esse ano, Tite é o técnico com a menor média de gols sofridos, 0,5. É como se a sua equipe sofresse um gol a cada 2 partidas. E não é à toa que o time está há 10 jogos sem sofrer gol, além de ser destaque no ataque. O técnico também tem feito a equipe ficar com a cara dele e fazer jogadores ganharem destaque, como é o caso de De La Cruz. O jogador já mostrou ter visão de jogo, além de criatividade e facilidade no toque com as 2 pernas. Mas já revelou que seu ponto forte é a perna esquerda. O atleta ainda não marcou com a camisa do Flamengo, mas está treinando para aprimorar seus feitos. Vai ser muito difícil, então uno tiene que mentalizarse. Va a ser una semana muy linda, porque incluso lo que es por fuera del juego, internamente hay una competencia por querer jugar que es muy importante. Mesmo com a vantagem e esse equilíbrio na equipe, o time já voltou aos treinos com foco total na partida de volta. Ayrton Lucas e Eric Pulgar, que saíram do último jogo com dores, ficaram apenas na academia e devem ser avaliados nesta terça. Já Gabigol voltou a treinar com o grupo e Wesley fez atividade separado do elenco. A equipe tem o resto da semana livre para se preparar para o clássico e tentar repetir o bom desempenho do time. Muito bem, e aí falando, como é que é o apelido dele? De quem? Nico? Não, em falar nisso, eu assisti essa entrevista do Nico para ter... Esse é o apelido De La Cruz, gente. Apelido não, primeiro nome, ele disse nessa entrevista que ele prefere ser chamado de Nico. É mesmo? Então eu vou respeitar o desejo do Nico. A partir de hoje só falo Nico. O Nico, então, é o De La Cruz neste programa, falado por Vene Casagrande. Pedrosa, você vai seguindo o De La Cruz? De La Cruz. Beleza, eu também. Nico De La Cruz. Tá bom, a gente se completa, pô. É isso. Você gostou dessa entrevista dele, ô Vene? Eu também. Eu gostei dessa entrevista, inclusive teve uma parte que me chamou muita atenção quando o jornalista perguntou ao De La Cruz se ele é ambidestro. E ele falou, não me acho ambidestro. O que eu faço é trabalhar a minha esquerda desde criança. Desde criança eu entendo que eu preciso evoluir a minha perna esquerda e eu faço esse trabalho. Sensacional. Isso mostra que aqueles que falam assim, não, o Gabigol não vai chutar com a direita porque ele é um jogador já experiente, não tem como aprender. Muito pelo contrário, é só ele trabalhar que ele vai evoluir. Onde eu quero chegar? O jogador ele precisa entender o que ele precisa evoluir, trabalhar isso e evoluir. É assim que funciona. É claro assim que a intervenção, vamos dizer assim, quando a criança na educação motora, quando ela é pequena, para você adquirir aquela qualidade é muito mais fácil do que quando você é maior. Assim como também no nosso cérebro. Para a gente aprender, por exemplo, uma nova língua, é muito mais fácil a gente aprender. Quando a gente é criança, tudo é mais esponja do que quando a gente cresce. Mas também, se você começar a treinar já depois de velho, vamos dizer assim, né, de mais velho, você vai melhorar. Quer um exemplo?
Existia um meia no Vasco que jogava muito, inclusive, o Moraes. O Moraes, ele sempre teve facilidade, mas ele nunca foi ambidestro. E aí ele teve uma lesão muito grave em uma das pernas. Durante essa lesão, ele percebeu que ele teria que jogar um pouco mais com a perna que não é dominante. O Moraes, depois de velho na carreira dele, virou ambidestro. Moraes, meia, que foi até para a seleção brasileira. Hoje ele mora jogava no muito. Nordeste. Não sei, não ele sei. é amigo do Juninho. Que ele legal. é da mesma idade jogava dele. Muito. Jogava e ele é bola. ambidestro. Mas sabe o que a gente trabalhou tem que depois de chamar a velho. atenção? É esse pensamento do atleta. Ele simplesmente pensa assim, eu preciso evoluir, então eu vou fazer esse trabalho. Ele não para e pensa assim, não, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, então é assim que eu sou. É isso. Então, assim, tem que bater palma para o espírito dele de, enfim, de melhora, né? De melhora, Perfeito. de querer evoluir sempre. E, de fato, se a gente parar e analisar, quando ele joga, ele parece ambidestro. Mas se ele não se considera, ok, vamos respeitar. Talvez tenha uma humildade aí, né? Eu acho que tem, porque pra mim, o que é o ambidestro perfeito, digamos assim? É o cara que conduz com a perna que teoricamente não é a dominante. E eu já vi o De La Cruz conduzindo com a direita e com a esquerda da mesma forma. E isso é muito importante no futebol atual, porque tudo é importante na hora de dominar, na hora de levantar a cabeça, na hora de virar uma bola. Se você tem facilidade com as duas pernas, que a gente fala muito do Tietê aqui, cara, o campo fica muito mais tranquilo para você receber em qualquer espaço e fazer qualquer movimentação também Para com a bola. tudo, por favor. Ô, DJ Careca. Isso, muito bem. Aqui, ó. Preste atenção aqui, nisso aqui, ó. A gente vai mudar o nosso horário, tá? E aí eu sei que... Nenê, e o Gabigol? Tá de volta mesmo? O Gabigol ele está evoluindo, ele está se recuperando de uma lesão muscular. Ontem, por exemplo, na reapresentação, ele trabalhou uma parte com o elenco e outra parte sozinho. A tendência é que seja relacionado novamente no sábado, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Mas ele vai ser relacionado. A gente sabe que mesmo se ele ficasse à disposição, ele não seria titular, porque hoje a preferência do Tite é o Pedro. E outra, o Pedro está fazendo por onde para merecer essa titularidade. Eu acho que o Gabigol ele vai ter que correr muito atrás para um dia o Tite pensar em colocar o Gabigol como titular novamente. Então o Gabigol, aqueles que querem ver o Gabigol como titular, vão ficar apenas querendo, porque o Gabigol só vai ter oportunidade mesmo no segundo tempo ali, com a ausência do Pedro. Olha, o Arrascaeta, então, é o único remanescente daquela geração, né? E o Vene cobrou tanto renovação por aqui, ô Lucas Pedrosa. E aí a gente está falando, a gente está normalizando um Gabigol no banco de reservas, sendo a opção do banco de reservas e sem chilique de ninguém. Mas isso é muito culpa do Pedro, né? Culpa no bom sentido, porque se o Pedro não tivesse jogando metade aí do que ele tá jogando, ele com certeza estaria no banco, porque a pressão a gente viu nesse Campeonato Carioca, que quando o Gabigol tá no banco, a pressão pro cara que tá jogando é sempre muito grande. E aí eu só tenho que parabenizar e dar méritos ao Pedro, que assume essa camisa 9, que assume essa posição de centroavante, e desde lá então, ele inclusive passou o Gabigol como maior artilheiro da história do Maracanã Novo. Então o Pedro tá jogando muita bola e não é demérito do Gabigol, é mérito do Pedro. O Gabigol tá no banco não é porque o Gabigol tá mal ou porque o Gabigol não tá conseguindo jogar, é porque o Pedro tá jogando demais. E isso tem que ser destacado. Eu acho que a gente está vivendo o último ano do Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso não é uma informação. Não é sua informação, opinião, isso né? é meu achismo, minha opinião. Por quê, Vene? Eu vou levar em consideração o Gabigol, por exemplo. Eu duvido que ele vai aguentar ficar no banco de reservas até o fim da temporada. O contrato dele acaba em dezembro. Eu duvido também que o Gabigol aceite uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que havia sido acordado verbalmente com a diretoria do Flamengo, que seria por mais 5 anos de contrato. Então eu estou levando em consideração isso tudo. E com o Tite, eu não consigo ver o Gabigol tendo muitas oportunidades. Ainda mais com o Pedro voando, como a gente mencionou aqui. Então eu acho que talvez o torcedor do Flamengo tenha que desfrutar esse último ano aí do Flamengo, tendo o Gabigol no clube. A gente falou muito da opção do Gabigol, principalmente quando chegar a Copa América, que não tem data FIFA. A gente vai ter semana que vem uma data FIFA e aí o futebol todo para. Mas na Copa América isso não vai acontecer. Os campeonatos vão continuar e a seleção vai estar lá competindo e buscando mais uma Copa América. Ô, Pedrosa, a gente falou que pode ser, e se o Pedro for convocado? Aí é uma opção do Gabigol. Já observamos aí a primeira lista do Dorival e o Pedro não está. Tudo bem que está começando a temporada, está tudo ainda se encaminhando, mas o Pedro não está nessa lista. E aí teve um corte, né? E foi quem do Porto que foi pro lugar? Galeno. Galeno do Porto foi pro lugar e o Pedro não foi chamado. Será que tem essa opção? Claro que existe, mas né? o
o Galeno e o Pedro, eles têm características diferentes. O Galeno, se eu não me engano, ele está na lateral esquerda. Até porque quem foi cortado para a entrada do Galeno foi o Martinelli. Perfil totalmente diferente. Na ponta esquerda, ele joga pela ponta esquerda, é outro perfil. O Pedro disputa com o Richarlison, o Pedro disputa com o Endrick da vida, que está jogando muitas vezes como centroavante também. Eu não digo centroavante fixo, mas de movimentação. Então eu acho que o Pedro está atrás de alguns atletas que têm brilhado na Europa, e quem está na Europa certamente está jogando no nível mais alto e vai ter um pouco mais de prioridade. O Dorival, se eu não me engano, ele convocou 9 jogadores que atuam no Brasil. Então está muito claro que o Dorival não tem esse negócio dessa régua. Mas no ataque, a disputa é sempre mais cruel. Quantos jogadores que atuam no 9. Brasil? E sendo 8 estreantes. E sendo um deles o melhor goleiro do Brasil. Léo Jardim, gente, foi convocado o Vene Casagrande. Merecido. E a gente comemorou, porque a gente fala tão bem. Eu vou começar falando do Jorge Jesus, porque ele fez história nessa terça-feira. Jorge Jesus, agora treinador do Al Hilal, é dono do novo recorde de vitórias seguidas no futebol mundial, não é só no futebol árabe não. O Al Hilal venceu o Al Ittihad. Inclusive o Al Ittihad é comandado pelo treinador Marcelo Galhardo, lembra dele? E chegou a 28 triunfos, 28 vitórias seguidas, galera. Isso é assustador. Além do o Michael, lembra do Michael? Pois é, que teve boa passagem pelo Flamengo, também faz parte desse marco histórico, digamos assim. O recorde anterior era do clube The New Saints, do país de Gales, que em 2016 conquistou 27 vitórias seguidas. Parabéns ao Jorge Jesus pelo feito histórico. Isso mostra que o Neymar não está fazendo a menor falta para o Al Hilal nesse momento. Vamos falar de Flamengo agora? O PVC fez um levantamento, o jornalista PVC fez um levantamento. Com um gol sofrido, o Flamengo tem a defesa menos vazada da história do Campeonato Carioca. Só o Fluminense de 1911 terminou o Campeonato Carioca com título e apenas um gol sofrido. Porém, naquele ano, o Tricolor disputou apenas 6 partidas. O Rossi, goleiro do Flamengo, está a 875 minutos sem sofrer gol. O recorde do Fla é de Cantarelli, com 959 minutos sem ser vazado entre 1978 e 1979. Por falar em Rossi, ele está em alta, não só aqui, por não sofrer gols, mas também lá na Argentina. O Diário Olé, um dos principais sites aí, principais mídias argentinos, classificou o goleiro como uma das chaves do sucesso do Flamengo e cita que virou um muro entre as traves. Quem diria, Rossi? O único gol sofrido por Rossi em 2024 foi num amistoso contra o Orlando City, em janeiro. Justiça seja feita, isso tem que ser dito, é verdade, o Rossi está sem ser vazado a 875 minutos, mas não porque ele está fazendo grandes defesas absurdas. Eu acho que isso é mérito não só do Rossi, do Tite, do time todo, porque a marcação está começando lá no setor ofensivo, a gente pôde ver isso contra o Fluminense no último jogo, e o setor defensivo foi ajustado. O Rossi não trabalha. Gente, no último jogo contra o Fluminense, o Rossi não fez uma defesa sequer. Então, isso é um trabalho não só do Rossi, é um trabalho do time todo, obviamente algo que é preparado pela comissão técnica e, claro, comandada pelo treinador Tite. Então, parabéns aí à comissão técnica, ao elenco, porque é um grande marco e, de fato, o Flamengo pode pensar em terminar o Campeonato Carioca sem sofrer gols. Sejamos francos, vencer o Fluminense de novo ou empatar em 0-0, nenhum absurdo. Pegar o Nova Iguaçu, pegar o Vasco, não vejo nenhum absurdo o Flamengo vencer os 2 jogos ou até mesmo empatar em 0-0 os 2 jogos. Então, galera, nenhum absurdo o Flamengo terminar, a torcida, a diretoria, a comissão técnica imaginar terminar esse campeonato com apenas um gol sofrido. E lembrando, o Flamengo sofreu esse gol, mas não foi o Tite não, e nem os jogadores comandados por Tite. Na época era o Mário Jorge e a garotada, sub-20, sub-23. Então, justamente o Nova Iguaçu que fez o gol no Flamengo, se eu não estiver enganado. Vamos falar agora de mercado da bola, porque de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo analisa uma proposta de empréstimo por um ano ao Manchester United pelo atacante Antony.
O Flamengo tem o desejo de contar com brasileiros na janela do meio do ano. Antony tem 24 anos e vive um momento de instabilidade lá no clube inglês, porque o atacante não tem tido espaço na equipe, que pagou quase 100 milhões de euros em 2022. Segundo o Júlio Miguel, os ingleses têm o interesse de emprestar já na próxima janela e ver o Flamengo como um bom destino. Vale lembrar que os clubes já fizeram negócio semelhante com o Andrés Pereira em 2021. Um grande empecilho ainda, de acordo com o jornalista, no negócio é a briga que o Antony teve com a namorada em setembro do ano passado. Outro fator que pode pesar contra é que o empresário do Antony é o mesmo do Gabigol, o Júnior Pedroso. Há uma rusga e mal-estar pela renovação de contrato com o Gabigol não ter sido feita. Então, está aí a informação. O Flamengo, portanto, segundo o jornalista Júlio Miguel, de olho no atacante Antony. Eu vou dar minha opinião. Esse imbróglio, esse problema, fora das quatro linhas, envolvendo uma possível agressão à namorada, a namorada acusou, cara, eu acho que o Flamengo não precisa comprar esse barulho agora. É a minha opinião. Até a apuração dos fatos, enfim. Acho que seria uma negociação também extremamente difícil, mas tá aí, Júlio Miguel Neto informando o interesse do Flamengo em ter o atacante Antony. Dê a opinião de vocês aí, pessoal. Vocês acham que seria um bom reforço para o Flamengo? Tecnicamente falando, obviamente, eu não tenho dúvidas. O grande problema é essa imagem dele fora das quatro linhas. Mas, enfim, quero a opinião de vocês. E por falar em Gabigol, Gabigol treinou normalmente, tá? Nessa terça-feira, com os demais jogadores, ou seja, recuperado da lesão muscular, e a ideia é que o jogador seja relacionado no sábado contra o Fluminense pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Recuperado ou não, bem ou não, a gente sabe que o Gabigol hoje é reserva. E é duro dizer, cara, mas eu acho que a gente pode estar vivendo aí os últimos momentos do Gabigol com a camisa do Flamengo, ou a última temporada, melhor dizendo, do Gabigol com a camisa do Flamengo. Eu não vejo o Gabigol aceitando uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que ele havia acordado com a diretoria na temporada passada, enfim, aceitando ser reserva no time do Flamengo. De fato, eu não consigo enxergar isso. A gente pode estar vivendo, sim, não é nenhum exagero em dizer isso, que pode ser o último ano do Gabigol, lembrando que o contrato dele acaba em dezembro. Eu também não acredito no Gabigol assinando um pré-contrato com uma outra equipe. Vocês pensam assim, beleza, ele já pode assinar no meio do ano. Gente, assinar um pré-contrato no mundo da bola é visto como algo assim, como que eu preciso utilizar uma boa palavra para vocês entenderem. Não é antiético, mas é algo que, assim, no mundo da bola não é bem quisto, digamos assim. Quando o jogador faz isso é porque ele não tem a menor relação com o clube, ele não tem nenhum sentimento pelo clube, nenhuma gratidão pelo clube, e são coisas que eu tenho certeza que o Gabigol tem para o Flamengo. O Gabigol é ídolo, é considerado por muitos aí o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Eu duvido que o Gabigol assine um pré-contrato no meio da temporada para sair de graça no meio do ano. Acho que essa novela da renovação vai se estender até dezembro, mas não com o Gabigol assinando um pré-contrato e saindo de graça. Para finalizar nosso vídeo, uma atualização sobre o Wesley. O Flamengo não tomou nenhuma decisão a respeito da situação envolvendo o lateral direito, que está sendo acusado por um empresário de agressão, e de fato a agressão teve, mas há quem diga também que a agressão ocorreu depois desse tal empresário ter perturbado muito o Wesley lá no local, no domingo à noite, em um quiosque na Barra da Tijuca. Então, isso é algo que a polícia vai apurar. A gente pôde ver recentemente o Marcos Braz dando uma entrevista coletiva dentro do Flamengo, dentro do Ninho do Urubu, e depois a polícia apurando que o Marcos Braz estava culpado. Era o culpado, na verdade. E o torcedor que foi agredido por ele, por uma outra pessoa que estava com o Marcos Braz, não tinha culpa alguma. Então, é esperar a apuração dos fatos. Quem vai decidir se o Wesley é culpado ou não é a justiça, a polícia. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês. O Tite não gostou nem um pouco em saber que o seu jogador, que está se recuperando de uma lesão muscular, mesmo em um dia de folga, estava no domingo à noite em um quiosque na Barra da Tijuca com outras pessoas, com outros amigos,
e se envolvendo em uma confusão, chegando ao ponto de dar um soco na cara da pessoa. Então, galera, para finalizar aí, esse foi o vídeo, né? Excelente notícia aí pro Flamengo. Acho que ninguém imaginava que o Flamengo poderia estar buscando um jogador como o Antony, né? Já foi veiculado antes aí muita coisa, que o Flamengo pensava nisso, mas nada oficial, né? Nada oficial confirmando que o Flamengo poderia ir atrás desse jogador. E agora é oficial, né? O Flamengo busca aí sim o Antony, né? Vê como uma questão de que o Antony não vive um bom momento na Europa, né? Até porque no Manchester United é um time que faz com que vários bons jogadores acabem não rendendo tanto. E o Antony sempre rendeu muito bem no Ajax, né? E na seleção brasileira também ele conseguia jogar muito bem, né? Por assim dizer. Então o Flamengo busca e o Antony pode ser o novo reforço do Flamengo para o meio do ano. Lembrando que no meio do ano o Flamengo sempre costuma fazer grandes contratações, né? Já algo assim costumeiro do Flamengo, né? Contratou o Cebolinha no meio do ano, né? Eu lembro que contratou o Andrés Pereira no meio do ano também. Então sempre contratações assim, o Flamengo sempre fazia no meio do ano, contratações a nível mundial assim. O Flamengo sempre costumava fazer isso porque geralmente é a janela que o Flamengo é mais agressiva, né? Mas o Flamengo sempre busca trazer bons jogadores. E se o Flamengo já tá forte, imagine com o Antony ali na ponta direita também, né? Vai disputar com o Luiz Araújo, que é um excelente jogador. Então ter Luiz Araújo e o Antony seria algo assim extraordinário pro Flamengo, né? Um jogador excelente, né? Muito habilidoso, né? É fato que o momento dele hoje não é tão bom, ele não costuma fazer muitos gols, né? Não vem conseguindo marcar. Mas no time na Inglaterra que ele tá, né? Que é o Manchester United, tá vivendo uma fase muito ruim. Vários jogadores não estão conseguindo jogar. O treinador também não consegue encontrar soluções ali para a equipe. E isso acaba afetando o Antony. Mas no Flamengo eu acho que ele ia realmente deitar no Flamengo. Então a gente vai aguardar novas informações. E se você gostou da informação, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí se você quer muito a contratação do Antony, se você apoia ou não também. Comenta aí se você concorda com a contratação do jogador brasileiro ou não. Deixa aí, tamo junto e até o próximo vídeo.